machucado emocional que se instala na criança pode ficar incurável, pode ficar uma ferida aberta por muitos anos, até por décadas. E essa criança irá tentar diminuir a dor da rejeição ou fingir que não foi nada. Ela vai se moldando em sua personalidade para se proteger da dor. E como eu expliquei, o tipo de pessoa que ela Eu que sou todos nós bom nos nesse tornamos é o jogão. que nos causa menos dor. Em outras palavras, Sou a gente se bonzão torna nesse aquilo que jogão. nos causa menos dor. A criança que se sentiu rejeitada pode passar muitos anos da vida adulta tentando conseguir alguém que a ame da maneira como ela é, da maneira como ela precisa ter sido amada no passado infantil. Cobranças que marido e mulher fazem no casamento de um para o outro, em parte, tem a ver com isso. Com a criança interior de cada um que permanece sedenta de um afeto idealizado, perdido no passado. Quanto mais a perda do passado foi dolorosa para você, mais é provável que você vai ter medo de se abrir, de ter intimidade com alguém, porque você não sabe o que vai acontecer. Você irá receber um corte como recebia costumeiramente lá na infância, ou vai ser aceita e amada? Então, pessoas adultas podem ter o medo de abrir o coração para o outro indivíduo porque provavelmente as primeiras experiências íntimas que elas tiveram na vida podem ter sido assustadoras e não porque não possuem capacidade para amar. Não critique a si mesmo, não se deprecie achando que você não é capaz de amar. A capacidade existe, Deus te dá isso, mas o medo de doer de novo também pode existir em você. O Dr. Jim Ornish, ele diz assim: o segredo da sobrevivência é o amor. Quando nos sentimos amados e amamos, nosso sofrimento diminui. Nossas feridas mais profundas começam a cicatrizar. Nosso coração começa a se sentir suficientemente mais seguro para ser vulnerável e se abrir um pouco mais. Daí você não vai precisar canalizar a humanidade e a afetividade para querer ser máquina nas relações de trabalho. Está nesse livro que eu comentei, Amor e Sobrevivência, muito importante esse livro. O Dr. Ornish, ele vai explicando nesse seu livro que a intimidade é libertadora e curativa, mas somente quando nos sentimos seguros. Abrir o coração é outro modo de dizer que estamos dispostos a baixar nossas defesas emocionais e permitir a nós mesmos uma vulnerabilidade emocional. Mas só conseguimos ser íntimos na medida em que podemos ser vulneráveis. E podemos ser vulneráveis e abrir nossos corações apenas na medida em que nos sentimos seguros, porque se nos fazemos vulneráveis, podemos ser magoados. O que se pode fazer, então, para lidar com dores emocionais que se manifestam por compulsões e outras dificuldades comportamentais? Vamos pensar. Primeiro, procure examinar por que você tem tanto medo. Segundo, pense em que tipo de sentimento você pode ter experimentado lá atrás no seu passado, quando sofria na sua família de origem. Que sentimentos você tinha quando criança e que, quando eles surgiam, você tinha que bloqueá-los por ser impedido de falar ou de se expressar? Que emoções você experimentava quando se sentia não aceito pela criança que você era? Será que foi tristeza? Foi raiva? Medo? Culpa? Vergonha? Dor? Pense nisso. Tente lembrar. Um terceiro passo, se você tem alguém com quem falar dessas coisas, com quem pode se abrir de maneira confiável e ética, talvez no atendimento com um profissional, isso poderá lhe ajudar, porque ao você expressar seus sentimentos, seus pensamentos, essa pessoa que vai te escutar, sendo boa conselheira, vai te valorizar, vai valorizar o que você diz, não vai te rejeitar, vai aceitar, não vai punir você por falar dessas coisas. Ou seja, ela fará ao contrário do que talvez pode ter acontecido na sua infância, quando você não foi ouvido, não foi aceito, foi punido e rejeitado. Desta maneira, a cura da ferida pode ir ocorrendo. Quarto passo, pense também que você precisa abrir mão do desejo e das atitudes de controle dos outros, querendo com isso que eles façam o que você quer. Tentar manter o controle sobre os outros é o mesmo que insistir na ideia de que a cura da sua dor está relacionada com o outro ter que ser para você o que seus pais não foram. O quinto passo é passe agora a tomar conta da sua vida, da sua pessoa. Pense e aceite que seu bem-estar não
está nas mãos de outras pessoas. Você é responsável pelo seu próprio bem-estar. Se você mantiver a ideia e a postura de que, para se sentir bem consigo, as outras pessoas precisam estar com você de um jeito que você quer, isso significa colocar nas mãos dessas pessoas a sua felicidade. Se você faz isso, percebe que é uma armadilha que você constrói para si. O sexto passo, quando você vai percebendo tudo isso, quando pensa nessas coisas, vai entendendo que o que faltou de afeto, de carinho, de aceitação, de colo, né, no relacionamento com seus pais no passado, não pode ser recuperado no presente, você pode aceitar essa realidade, aceitar a perda, a falta e os vazios do passado. E isso liberta. Mais importante do que seus pais fizeram com você é o que você faz com o que eles fizeram. E vou repetir. Mais importante do que seus pais fizeram com você é o que você faz com o que eles fizeram. Quando paramos de viver reagindo ao que nos faltou no passado, podemos começar a viver a vida que Deus quer que vivamos no presente. Podemos viver reagindo de maneiras muito variadas, querendo tomar conta dos outros, viver seguidamente com pessoas complicadas que nos machucam, nos chamados relacionamentos tóxicos, né? Isso pode acontecer. A escritura Jean explica dizendo assim, a paz e o contentamento são sentimentos que necessitam ser praticados para serem aprendidos. Não são consequência do sucesso, do amor ou da magreza. São, entre outras coisas, consequência de se parar no presente e olhar à volta. Então, pare e olhe, pense, mas não fique mais fantasiando um amor ideal. E Jimmy complementa dizendo assim, precisamos atravessar o passado para viver o presente. Através, não além de. Através, não acima. Através, não fora de. Falando, sentindo, chorando, tendo raiva, rindo, sendo destemidamente honesto sobre o passado. Dessa forma, o presente se torna ele mesmo e nada mais. Então, saúde mental tem que ver com experimentar e expressar sentimentos de forma adequada, equilibrada, oportuna, necessária. Quando ocorrem problemas nesse sentido, especialmente na infância, podem surgir desequilíbrios na personalidade. A doutora Lee Wayland, que foi professora de psiquiatria na Faculdade de Medicina da Universidade de Harvard, ela escreveu dizendo assim, muitos, talvez a maioria, Já carregou, Pedro? da vida das pessoas poderiam ser resolvidos. Eu preciso do celular carregado? Maduramente, se não houvesse bloqueios à expressão normal 15:02. madura dos sentimentos repelidos. Cuide melhor de si mesmo, perdoe seus pais ou as pessoas do passado que machucaram você. Aceite que agora, além do Pai Celestial, Deus Criador, você é a primeira pessoa responsável a se tornar o seu bom pai, a sua boa mãe. Cuide bem de você, Deus está interessado em te ajudar nisso no dia a dia da sua vida. No vídeo de hoje, eu vou te mostrar fatos surpreendentes sobre o Antigo Egito, os misteriosos achados arqueológicos, redes de túneis e costumes verdadeiramente para lá de bizarros. Deixe seu like, se inscreva no canal e vamos nessa. Trabalhadores eram pagos com cerveja. Os antigos egípcios sabiam que a cerveja era intoxicante, mas também acreditavam que era uma excelente fonte de nutrição. Por isso, era parte essencial da dieta daquela época, inclusive para as crianças. A bebida também era prescrita pelos médicos da época, porque eles acreditavam
que ela era capaz de confundir e expulsar os espíritos malignos que causavam as doenças. Deixavam eles pra lá de doidão e vazava todo mundo a braquear. Agora, uma coisa é certa: nada prova mais que a cerveja tinha seu lugar de extrema importância na sociedade do Antigo Egito, como o fato dela ter sido uma moeda de pagamento para os trabalhadores da época. Inclusive, uma das principais razões de sabermos que as pirâmides não foram construídas apenas por escravos é porque existem registros que mostram quanta cerveja os trabalhadores recebiam como pagamento. Por exemplo, os trabalhadores da pirâmide de Gizé recebiam 3 porções de cerveja por dia. Os servos tinham que morrer com seus mestres. Nos últimos anos do Egito Antigo, essa prática foi proibida. E por isso, muitas famílias, depois de matar os servos, tinham que colocar os corpos escondidos na câmara mortuária dos seus mestres. Mas, ao contrário do que muita gente pensa, na verdade e claramente por uma questão cultural, com suas crenças e valores muito específicos da época, esse sacrifício era uma honra para os servos, que se sentiam privilegiados por serem enterrados com seus mestres e seguir com eles na vida após a morte. De qualquer forma, dá para imaginar que seria, no mínimo, angustiante saber que o seu destino estava ligado à morte da pessoa para quem você trabalhava. Perucas de cabeça e perucas de queixo. Imagina. No Egito Se a Antigo, a mulher morre realeza era daqui de morrer obrigada junto. a usar peruca. Elas eram muito elaboradas e tinham fios de ouro e prata no meio. A coisa era tão séria que existiam até leis sobre quem podia e quem não podia usar peruca. Obviamente, os escravos estavam excluídos dessa lista. Bom, se a gente pensar no calor que fazia naquela época, talvez não era algo tão ruim assim para eles, não. Imagina só ficar com um negócio pesado, ouro, prata, esquentando na cabeça o dia inteiro, sem falar no suor e fedor que devia ter. Então, bem, por outro lado, quanto mais rica uma pessoa fosse, melhor tinha que ser a qualidade da tal peruca, que sempre não passava de uma peruca. E no caso da realeza, as perucas não eram apenas para se usar na cabeça, também existiam perucas de queixo, imitando barbas. Os faraós costumavam usar essas perucas de queixo em eventos especiais como símbolo de poder, mostrando que eles eram deuses na terra. A faraó mulher, que não era Cleópatra. Há 3.500 anos atrás, um faraó sofreu um ataque 20 anos após a sua morte. Alguém tentou apagar qualquer vestígio da existência desse faraó da história da humanidade, destruindo todas as suas estátuas. Esse faraó era a Hatshepsut, e apesar de uma mulher não ser proibida de assumir um alto cargo de monarquia, ela foi contra uma intensa cultura que acreditava que o faraó era a encarnação do deus masculino Horus. Depois de causar uma confusão gigantesca numa tradição de governo totalmente liderado por homens, ela ainda tentou compensar o problema mudando seu nome para Matkari, que significa a verdade é a alma de Ra, e algumas vezes sendo chamada de Hatshepsut, que tem o final masculino Su. Bom, deu para perceber que essa jogada de marketing não deu muito certo. Quem quebrou o nariz da esfinge? Durante muito tempo, os historiadores pensaram que o nariz da esfinge de Gizé tinha sido quebrado pelas tropas de Napoleão Bonaparte, que invadiu o Egito em 1792. Falo, 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 falo.